O blog do jornalista Rogério Galindo é publicado no jornal Gazeta do Povo e tem muitas notícias do Paraná. Vindo agora um pouco para o Paraná, nós temos um estado que é um dos grandes estados do país em economia, em população, mas é muito tímido politicamente. O que acontece com os nossos políticos que não têm protagonismo, Rogério? Parece os nossos times de futebol aqui, né? Se for na primeira divisão ali, às vezes até tem um time na Série A, mas sempre ali perigando cair. E o Paraná não está na primeira divisão da política nacional desde sempre, né? Você vê, não é nenhuma coisa só do executivo. No judiciário, a gente não tinha um ministro no Supremo há 100 anos. Agora que tem o Fachin, que é nascido no Rio Grande do Sul, mas está aqui. E houve uma estranha união de políticos de diversas áreas para que a escolha dele para o Supremo se consolidasse, né, se concretizasse. Mas é uma coisa rara. Em geral, a gente tem a história da autofagia, que pode ou não ser verdadeira, talvez seja um mito, assim, talvez um sociólogo saiba responder melhor do que eu, mas existe de fato um problema histórico de representatividade do Estado e que parece sem solução. Parece que nenhum político local consegue ultrapassar a barreira do Atuba, né? Assim, nunca chega mais longe. A gente nunca teve um presidente da República, nunca teve um presidente da Câmara, nunca teve um presidente do Senado. O posto mais alto que um paranaense até hoje exerceu foi o de chefe da Casa Civil, que foi a Gleisi Hoffmann. Na verdade, se você for pensar, como você disse, né, que o Paraná é a quinta ou sexta, dependendo, né, às vezes passa o Rio Grande do Sul, às vezes é ultrapassado, a quinta economia do Brasil, a quinta população do Brasil, a sexta no máximo, deveria ter uma participação muito maior. É muito estranho que não tenha. E acho que tem um pouco a ver com essa característica local de pessimismo e de talvez um pouco de inatividade e principalmente essa fragmentação que um quer mais é que o outro morra, né? Tem muito isso aqui, né? Nós já tivemos aqui políticos de renome nacional, né? O caso do ex-governador José O Richa, Ney o Braga. próprio ex-governador Ney Braga também, que foi ministro e tudo mais. Hoje nós não temos, de fato, alguém realmente de ponta, né? Quer dizer, o tempo passou e nós perdemos esse protagonismo. Já não era muito Não grande o era grande, protagonismo e inclusive. agora encolheu ainda mais, né? O nome que tem nacionalmente hoje, acho, é o Álvaro Dias, né? Que se colocou nessa posição ao se lançar como pré-candidato a presidente da República. Tem E o nome dele aparecido. dificilmente aparece até nas pesquisas feitas até agora, Nas né? pesquisas ele aparece aí com 2, 3, no máximo 4% de intenção de votos, o que é um caminhão de votos, né? Se você for pensar que é um país com mais de 100 milhões de eleitores, a gente está falando aí de 5 milhões de votos, é bastante coisa. Mas não é o suficiente para chegar a incomodar os líderes ali, ou para que ele seja visto como um potencial presidente ainda. Pode ser que ele reverta isso, né? Não é nada impossível em política, né? Mas ele, no momento, ele tem uma votação que é pífia para um ex-governador de estado, para alguém que foi senador já por 3 mandatos. Então, parece que ainda não está lá. E os outros, realmente, se você for ver, por exemplo, o PSDB é um partido muito forte no país. O Paraná tem um governador do PSDB, é o segundo estado maior governado pelo PSDB. E está tendo toda essa disputa interna no partido, para ver quem vai presidir o PSDB, para ver quem vai ser o candidato. O governador daqui em nenhum momento apareceu como uma possibilidade, o que é muito estranho, é muito revelador de quanto o Paraná é secundário na política nacional, né? Fala-se do Alckmin, fala-se do Serra, fala-se do Aécio, fala-se do Marconi Perillo, que Goiás é um estado muito menor do que a gente, do Tasso Gereissati, que será um estado menor do que o Paraná, e o governador Beto Richa não aparece, assim, simplesmente some na disputa. Não sei entender por quê. Assim. O blog Caixa Zero tem mais de 10 anos, né? Você sempre fazendo revelações de políticos, muitas notícias, inclusive, que eles não gostam. Isso leva você a ter muitos desafetos na política? Não, sempre tem um ou outro que não gosta, né? Ninguém gosta de ser fiscalizado, na verdade. Assim como a gente não gosta como quando acham erros no nosso trabalho, né? E acontece, né? Todo mundo erra. Eles também não gostam, os políticos não gostam de ver o trabalho deles sendo questionado. Alguns são mais sensíveis, outros menos, né? A gente falou do Álvaro Dias, por exemplo. Ele é um sujeito de um profissionalismo impressionante. Assim, você critica ele, bate e ele não reage. Ele fica ali estoicamente como se nada estivesse acontecendo. O governador Requião, por exemplo, tem um estilo muito diferente, né? Ele não aceita críticas, está o tempo todo monitorando para ver quem fala dele, fala o quê, e bateu, levou, né? Com ele o negócio é assim. O prefeito Greca é outro que tem essa característica, né? Ele não é de aguentar quieto, ele não é muito de aguentar críticas. Já o ex-prefeito Gustavo Fruit é um sujeito mais pacato. Então depende muito com quem você está lidando, assim.
E você tem que aprender a lidar com cada um também. Não que você vai deixar de criticar, mas você tem que saber que a crítica do sujeito às vezes tem a ver menos com o que você fez e mais com a personalidade dele, com a vaidade, com o orgulho pessoal. Então você tem que ir sabendo mexer com isso, assim, mas não é fácil. Às vezes eles fazem questão também de bater forte e você tem que estar pronto para levar a pancada. E me conta como é que a política surgiu na sua vida? Na verdade, a política em si surgiu desde cedo, né? Eu nasci no fim da ditadura, em 75, e meu pai sempre foi muito politizado, um sujeito que era filiado ao MDB, filho de um ex-comunista. Eu só nasci porque meu avô teve que fugir da Bahia porque o Partido Comunista entrou na ilegalidade. Meu pai e minha mãe também eram filiados ao MDB, e meu pai fez campanha durante muitos anos, política, e gosta de política, falava de política. Eu acompanhei todo o processo de redemocratização, a eleição de Tancredo, a primeira eleição direta depois do Collor, né? Acompanhei tudo isso, embora fosse pequeno ainda, mas acompanhei com muita atenção, porque lá em casa se falava muito disso. Então, quando eu cheguei no jornalismo, embora a minha primeira opção não fosse fazer jornalismo político, era mais fazer jornalismo cultural, quando me chamaram para fazer jornalismo político, parecia uma coisa muito natural, porque eu sempre gostei do assunto, sempre me interessei, e acabou sendo meio que juntar a fome com a vontade de comer, assim, deu certinho. Mas eu não pensava, quando eu estava na faculdade eu não pensava em fazer jornalismo político, a coisa meio que aconteceu por acaso, mas deu certo, para mim pelo menos. E nessa época de fake news, com tantas notícias falsas ou pelo menos infladas, com inverdades, como é que você faz a apuração e como é que você publica uma notícia com 100% de certeza? 100% é sempre difícil, né? Assim, eu acho que quando você está tratando assim de política institucional é sempre mais fácil, né? Porque você, hoje em dia, eu sempre digo que a melhor coisa do governo da Dilma, talvez a única boa, mas uma das melhores coisas foi a lei de acesso à informação, né? Você tem direito hoje, não só jornalista, mas um cidadão, qualquer brasileiro, tem direito de entrar lá no site do governo do estado, da prefeitura, do governo federal, o que for, e pedir informações sobre educação, sobre saúde, sobre o que for, e o governo é obrigado a entregar esses dados. Então, você tem muito mais acesso a dados que permitem você ter maior precisão na hora de tratar desses assuntos. Quando você está tratando desse tipo de assunto é mais fácil. O que é difícil é você tratar, de bastidores, né? O fulano fica tentando plantar notinha contra o outro, o ciclano diz que tal coisa aconteceu, que tal pessoa está planejando ser candidato. Isso é sempre mais complicado, assim. Você tem que ter boas fontes e confiar nas suas fontes para saber que elas podem ou não estar tentando te iludir. Não tem 100% de certeza nesse caso. Você vai muito do teu treinamento, da tua experiência e do teu feeling.